Dando continuidade ao conteúdo de trigonometria na circunferência, esse vídeo é a parte 3 desse conteúdo. Então vamos definir seno e cosseno no arco. Vocês já conhecem o plano cartesiano, onde o eixo horizontal é o eixo x, o eixo vertical é o eixo y. Já no arco trigonométrico, o eixo x é referente ao cosseno e o eixo y referente ao seno. Note que nós temos 4 quadrantes. O primeiro quadrante, os valores dos ângulos, tanto em graus quanto em radianos, o cosseno é positivo e o seno também é positivo. Já no segundo quadrante, note que o cosseno ele vai ser negativo e o seno positivo. Pessoal, é só lembrar da reta numérica, certo? Lado direito positivo, esquerdo negativo. Para cima positivo, para baixo negativo, tá bom? Terceiro quadrante, o cosseno ainda vai continuar negativo e o seno, nesse caso, também será negativo. No quarto quadrante, o cosseno se torna positivo e o seno negativo. O que torna positivo e negativo? É o valor do ângulo. Não estou dizendo que o grau será negativo e nem o radiano será negativo. É o valor do ângulo, certo? Os valores notáveis, tanto do seno e do cosseno, já foi explicado lá no vídeo sobre trigonometria nos triângulos. Vocês viram que temos o ângulo de 0, 30, 45, 60, 90, para decorar, né? Começamos com 0, terminamos com 1, começa com 1, termina com 0. Todos são uma fração, onde o numerador são raízes. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2, deixa como tá, raiz quadrada de 3. Voltando, nós temos raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1, que é 1. E todos os números dividido por 2. Só que no arco trigonométrico chegamos a 360 graus, também deixando bem claro que todo arco ele pode dar várias voltas, certo? Ou seja, várias voltas de 360 graus. Ok. Por definição, o arco do seno e do cosseno tem raio de uma unidade. Então, do centro até a borda é 1. Do centro até a borda é 1. Nesse outro caso também, do centro até a borda vai ser uma unidade, como esse outro também. Já que esse daqui, ele chega em uma unidade, o eixo x vai ser menos 1 e o eixo y vai ser 0. Então, quando for 180 graus, o eixo x, que é dado por cosseno, vai ser menos 1 e o eixo y, que é dado pelo seno, vai ser quem? 0. Chegando em 270 graus, dessa vez o x vai ser 0 e o y vai ser menos 1. Como o x é dado por cosseno, cosseno vai ser 0 e o seno vai ser menos 1. Chegando em 360 graus, é a mesma coisa do 0 graus, certo? 0 graus ou 360 graus. Seno vai ser 0 e o cosseno vai ser 1. Calcule o seno e o cosseno de 130 graus e de 5π sobre 6. Isso daqui está em radianos. Então, como que nós vamos fazer esse cálculo? Lembrando lá de novo sobre trigonometria nos triângulos, vimos ângulos suplementares e complementares, certo? Então, vamos lá. O seno de um ângulo, nesse caso de 135 graus, esse valor será o mesmo do suplemento dele. Então, o suplemento dele vai ser seno e quanto que falta para 180 graus? 45 graus. Então, esses dois terão os mesmos valores. Já o cosseno de 130 graus será o suplemento, só que negativo. Nós vamos ficar com menos cosseno de... Quanto é que falta para 180 graus? 45 graus também. Então, é só a gente dar uma olhadinha quanto que é seno de 45 graus. Seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Já o menos cosseno de 45 graus será cosseno de 45 graus, que também é raiz quadrada de 2 sobre 2, só que negativo. Para saber, gente, desses sinais, se ele é positivo e se ele é negativo, é só dar uma olhadinha onde é que está seno e cosseno de 130 graus. Está no primeiro quadrante? Está no segundo, terceiro, quarto? Se aqui eu tenho até 180 graus, concordam comigo que 135 está nesse quadrante. Então, se ele está nesse quadrante, o cosseno será negativo e o seno será positivo. Faz todo sentido. Agora, em radianos.
Caso vocês não saibam, né, decorado quanto que é radianos de cada um, não tem problema, faça a transformação. No arco trigonométrico, π, aqui ó, π é igual a 180 graus. Então, o que nós vamos fazer? 5 vezes π, ou seja, 5 vezes 180 graus, dá 900, e dividir por 6 dá 150 graus. Mesma ideia, 150 graus vai estar em qual quadrante? Nesse segundo. Então, já fiquem sabendo que o seno será positivo e o cosseno negativo. De radianos transformado em graus, nós vamos ficar com 150 graus. Então, o seno de 150 graus vai ser seno de 30 graus. É só saber quanto que está faltando para 180 graus. Já o cosseno de 150 graus será menos cosseno de 30 graus. Mesma ideia, é só saber quanto que está faltando para 180 graus. Ele é negativo por estar no segundo quadrante. Aí é só a gente dar uma olhadinha. Quanto que é seno de 30 graus? Vamos lá. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. É 1 meio, certo? É 1 meio. Não coloquei aqui, mas segue a mesma sequência. Olha, primeiro é 1 meio, depois raiz quadrada de 2 sobre 2, depois raiz quadrada de 3 sobre 3, tá bom? É a mesma sequência desse outro. 1 meio, raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 3. 1 meio, mesma coisa. Beleza, então isso daqui também indica que é 1 meio. Então, o seno de 30 graus é 1 meio. Cosseno de 30 graus vai ser raiz quadrada de 3 sobre 2. Lembrando que será negativo por estar no segundo quadrante, tá bom? Ficando menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, tangente no arco. Tangente será o seno sobre o cosseno desse ângulo. Coloquei aqui um ângulo alfa, mas é um ângulo qualquer, certo? Então, o resultado da tangente será a fração entre o seno e o cosseno. Também temos tangente no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Como saber o sinal dele? Que tanto na multiplicação quanto na divisão tem jogo de sinais. Sinais iguais é sempre mais, sinais diferentes é sempre menos. Então, se eu estiver falando de um ângulo no primeiro quadrante, essa tangente será positiva. Por quê? O sinal do seno é positivo e do cosseno também. Sinais iguais é sempre mais. Então, esse quadrante seria positivo. No segundo quadrante, nós temos positivo e negativo. Sinais diferentes é sempre menos. No terceiro quadrante, nós temos sinais iguais. Sinais iguais é sempre mais. No quarto quadrante, nós temos sinais diferentes. Mais por menos vai dar menos. Então, digamos que eu queira saber a tangente de 150 graus. Resolve como? Basta você fazer a mesma coisa do suplemento. Falta quanto para 180 graus? Falta só 30 graus, né? Então, nós vamos ter aqui que a tangente de 150 graus é igual à tangente de 30 graus. Só que, vamos lá, tangente de 150 graus está em qual quadrante? Está nesse segundo quadrante, concorda? Então, o sinal dele, do resultado dele, vai ser o quê? Negativo, certo? Então, aqui nós vamos ficar com a tangente de 30 graus, só que negativo. Para saber a tangente de 30 graus, basta fazer o seno sobre o cosseno. Seno de 30 graus é 1 meio sobre cosseno de 30 graus. É raiz quadrada de 3 sobre 2. Resolvendo essa divisão de fração, repete a primeira fração e multiplica pelo o inverso da segunda fração. Se tivermos um numerador igual ao denominador, a gente pode cancelar ficando 1 raiz quadrada de 3. Racionalizando, porque no denominador não pode ficar uma raiz, nós vamos multiplicar por esse denominador, ficando 1 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 3, e raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9. E quanto que é raiz quadrada de 9? 3. Então, a tangente de 150 graus, que é a mesma coisa da tangente de 30 graus, só que negativo, vai ser menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Agora nós vamos fazer algumas relações entre seno, cosseno, cotangente, secante e cossecante. Uma relação entre seno e cosseno é se tivermos seno ao quadrado de um ângulo somado com o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, o resultado vai ser 1. A cotangente é o oposto da tangente. Ora, se a tangente é seno de um ângulo sobre cosseno de um ângulo, o oposto dela vai ser o cosseno em cima e o seno embaixo.
certo? A secante de um ângulo é dado por 1 sobre o cosseno desse ângulo. A cossecante já será 1 sobre o seno desse ângulo. Então, nós vamos usar essas relações para o desenvolvimento de expressões, de cálculos, enfim. Vamos ver aqui um exemplo. Dada a expressão tangente de x mais cotangente de x sobre secante de x vezes cotangente de x, simplifique. Cuidado! Em uma fração, pessoal, a gente pode cancelar o número de cima com o número de baixo, certo? Se tiver apenas multiplicação, certo? Então, eu posso cancelar esse 2 com esse. Aqui, no caso, é uma soma, por isso eu não posso cancelar as duas cotangentes, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Sabemos que todas as relações falam sobre seno e cosseno. Então, nós vamos transformar isso daqui com alguma relação do seno e cosseno. Então, vamos lembrar. Qual é a relação da tangente? É seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Mais a cotangente é o inverso da tangente, ou seja, será cosseno do ângulo sobre o seno do ângulo. Tudo isso sobre secante do ângulo, que é 1 sobre o cosseno desse ângulo, vezes cotangente. Cotangente é o inverso da tangente, ou seja, será o cosseno do ângulo sobre o seno desse ângulo, certo? Então, nós vamos resolver essa fração de cima, depois essa fração de baixo. Como é que resolvemos soma de fração? Multiplica os dois números de baixo, então nós vamos ficar com cosseno de x vezes seno de x. E em cima nós vamos fazer a multiplicação do cruzamento, então seno de x vezes seno de x, nós vamos ficar com seno ao quadrado de x. Mais cosseno de x vezes cosseno de x, nós vamos ficar com cosseno ao quadrado de x. Embaixo, pessoal, como eu acabei de explicar, já que é uma multiplicação, eu posso cancelar um número de cima com um número de baixo, se eles forem iguais. Então, eu posso cancelar esse cosseno com esse outro cosseno, ficando só 1 sobre o seno de x. Lembrando da relação do seno e do cosseno, quando temos a soma do quadrado do seno e do cosseno, isso daqui é 1. Então, nós vamos ficar com 1 sobre cosseno de x vezes seno de x, sobre 1 sobre o seno. Agora, nós vamos resolver a divisão de duas frações. Resolve como? Repete a primeira fração, que é 1 sobre cosseno de x vezes seno de x, e multiplica pelo o inverso da segunda fração, o inverso de 1 sobre o seno. Vai ficar seno de x sobre 1. Pela mesma lógica, eu posso cancelar esse seno com esse outro seno, ficando só 1 sobre cosseno vezes 1. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo, então cosseno de x. Chegamos nesse resultado final. Aí nós vamos ter que lembrar da relação do arco trigonométrico, certo? 1 sobre cosseno é a secante do ângulo. Então, isso daqui vai ser igual a secante do ângulo.